Recording is on. Senhores doutores alunos, oi mais uma vez. Bom, como todos sabem, vai estar subindo mais uma aula programada para o dia 19/10/2020. Como vocês sabem, estou pegando a turma de reposição, que é a turma 1, fevereiro noite, turma 2, fevereiro sábado, turma 3, março noite e turma 4, março sábado. São as aulas que o professor André passava para vocês. Pessoal, se tiver alguma incoerência, se tiver mais alguma turma faltando, se tiver alguma turma a menos, vocês podem me chamar no privado, né? Bom, então o que acontece, né? Essa aula aqui, ela vai subir dia 19/10, ela sobe toda segunda-feira, sempre que possível eu mando antes, e nós estamos aqui continuando o assunto da aula passada, que geralmente é a parte de mecânica. E aí vocês estão me perguntando, por que tanta aula de mecânica, por que tanta aula de dinâmica? Justamente pelo fato de vocês estarem mais atrasados nesse assunto. Terminando essa parte de dinâmica, vai ter lá no Classroom uma lista de exercícios referentes a essa parte que eu terminei de passar para vocês. Vão ser exercícios ou medianos, ou até fáceis, e tem aqueles mais dificinhos e tem aqueles de nível de vestibular mais avançado. Pretendo lançar essa lista ainda essa semana. Lembrando que nessa semana vamos ter mais uma aula dessa, justamente para repor o tempo que ficou atrasado. Bom, gente, então vamos lá. Vamos continuar o que começamos na aula passada, né? Bom, na aula passada, o que nós vimos? Essa aula foi no dia 12/10/2020. Estudamos o que é a unidade Newton, que na física não é uma unidade básica. Vimos que as unidades padrão, são as unidades de comprimento, massa e tempo, e aí tiramos o Newton, que é a unidade de força, em função dessas três grandezas. Estudamos a parte de vetores e fizemos duas operações com vetores, que é vetor oposto, soma e subtração de vetores. Lembrando que o item B, para fazer a subtração de vetores, precisamos somar o vetor com o vetor oposto. E fizemos aquele método da poligonal. Isso só para lembrarem. Quem não está lembrado, assista essa aula que está no dia 12/10. Ela está disponível no YouTube e o link está disponível no Google Classroom. E faltou falar de decomposição de vetores. Isso aí, estamos na dívida. Isso aí eu preciso falar com vocês na aula de hoje. Estudamos alguns tipos de força, que são aquelas forças principais que vocês vão usar, tanto em problemas de bloquinhos, quanto em problemas de plano inclinado. Pretendo terminar essa parte de dinâmica nessa semana, e na semana que vem vamos voltar para a parte da física B. Então vamos lá, gente. Vamos continuar. O que está reservado para a aula de hoje? Quando eu estou falando no hoje, eu estou falando no dia 19/10. Essa aula pode subir antes, porque eu estou gravando ela no dia 18/10. Para a gente estudar decomposição de vetores, é necessário que recordemos alguns conceitos de trigonometria, em especial a trigonometria do triângulo retângulo.
Em especial, temos que recordar o que é um triângulo retângulo. A partir disso, é que vamos estudar aqui nessa aula a decomposição do vetor nos eixos cartesianos. Que eixos cartesianos são esses? São os eixos das abscissas e os eixos das ordenadas. Como consequência, veremos plano inclinado e depois do plano inclinado, polias, terminando com alguns exercícios. Exercícios clássicos, exercícios básicos, alguns exercícios que estão na apostila de vocês. E vamos lá, vamos falar de triângulo retângulo, né? O que é o triângulo retângulo? Na matemática, você já deve estar carecas de saber que é essa figurinha aqui. Bom, na verdade, a grande parte das figurinhas eu tiro da internet, gente. E eu tirei dessa fonte aqui. Então, se vocês forem olhar no InfoEscola, essa fonte aqui que eu estou circulando, né? Não é de autoria minha, mas está disponível para que podemos usufruir, né? Bom, mas vamos lá. O que é um triângulo retângulo? É essa figurinha aqui que vocês estão enxergando. Como é que é a característica de um triângulo retângulo? Dos três ângulos, um deles está formando 90 graus. O que está acontecendo? Os lados dele, que formam 90 graus entre si, são chamados de catetos. E o lado que não forma 90 graus, ou seja, forma um ângulo alfa menor que 90 com um lado, e um outro ângulo beta menor que 90 com o outro, é chamado de hipotenusa. Bom, então, esse triângulo retângulo, ele guarda propriedades peculiares. Uma delas é o teorema de Pitágoras, que normalmente também vocês usam em vetores, e o outro são as razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Lembrando que as relações trigonométricas, 30, 45 e 60 graus, é a tabelinha que vocês têm que estar guardada, né? Guardada na post-it. Como eu falei na transparência anterior, A e B são chamados de cateto porque eles formam 90 graus entre si. E C é a chamada hipotenusa. Todo triângulo, seja ele retângulo ou não, ele guarda uma propriedade que é demonstrável, que fala para a gente que a soma de todos os ângulos internos de um triângulo qualquer é 180 graus. Desses ângulos internos, um é 90 graus. Então, podemos fazer uma operaçãozinha algébrica passando 90 graus para o lado direito com o sinal trocado. E aí chegamos que alfa mais beta, que são os ângulos que não formam 90 graus, é igual a 90 graus. Olha só, gente. Alfa e beta, os ângulos que não estão formando 90 graus entre si, a soma deles vai formar 90 graus. E o que são ângulos cuja soma vale 90 graus? São ângulos chamados de complementares. Eu digo que alfa e beta se complementam. Alfa é um complemento de beta e beta é um complemento de alfa. A razão métrica que eu estava falando para vocês é o teorema de Pitágoras, que diz que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa.
Tem um outro triângulo clássico, que é esse triângulo 3, 4, 5. Já devo ter falado com vocês sobre ele na resolução de alguns exercícios anteriores. Tem o 3, 4, 5, o proporcional ao 3, 4, 5, e por aí vai, né? Bom, e quais são as relações trigonométricas vistas no triângulo retângulo? São elas: seno, cosseno e tangente. Bom, quem não viu isso em matemática, ou quem viu e não fixou, dá uma olhadinha na apostila da parte de matemática. Se eu não me engano, isso aí está na parte V1 ou V2. Seno, cosseno e tangente, trigonometria no triângulo retângulo, é bastante abordado nesse início de curso. Vamos ver. Seno de um ângulo. Então, todos devem estar lembrados que o seno de um ângulo é o cateto oposto a esse ângulo sobre a hipotenusa. Pessoal, o que é oposto? Oposto é quando você fixa seu olhar e vê para onde esse ângulo está enxergando. Ele está enxergando um lado oposto. E a hipotenusa é sempre aquele lado que não é 90 graus. O que é o cosseno? Cateto adjacente. O que é adjacente? Adjacente é vizinho. É onde você fixa seu olhar, mas você não está olhando para ele, ele está do seu lado. Eu vou mostrar no exemplo no próximo slide. Então, cosseno, ele é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E, finalmente, a tangente. A tangente de um ângulo é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Como é que vamos estudar isso aqui? Como é que vamos olhar isso aqui na prática? Vejam só. Vamos pegar esse ângulo alfa e vamos pegar esse ângulo beta. Estes ângulos alfa e beta não fazem 90 graus entre si. Aí o que acontece? Olha só para o ângulo alfa. Faz de conta que eu estou fixando um olho aqui, ó. Para onde é que ele está olhando? Esse olho, ele está olhando para o lado oposto, ó. Ele está olhando para o B. Então, o que está acontecendo? Quem é o cateto oposto ao ângulo alfa? É o lado B. Olhem só agora quem é o beta, né? Para onde é que o beta está olhando? Ó, ele está olhando para frente, ó. Ele está olhando para o lado A. Então, o cateto oposto a beta é o A e o cateto vizinho, que é o adjacente, é o B. O cateto oposto ao alfa é o lado B e o cateto adjacente, que é o vizinho, é o lado alfa. E a hipotenusa é sempre o lado C. Então, qual a conclusão que chegamos aqui? Seno do ângulo alfa. Cateto oposto, que é o B, sobre a hipotenusa, que é o C. Seno de beta. Cateto oposto ao beta, que é o A, sobre a hipotenusa, que é o C. Agora vamos falar do cosseno. Cosseno de alfa. Cateto vizinho, que é o Azinho, sobre a hipotenusa, que é o C. Cosseno de beta. Cateto adjacente, que é o Bzinho, sobre a hipotenusa, que é o C. E a tangente?
Bom, na trigonometria, podemos chegar a uma conclusão de que tangente é sempre seno de um ângulo sobre cosseno. Não vou entrar nesse mérito, até porque estenderia muito essa aula e nosso objetivo não é estudar trigonometria, é só um adendo para que vocês possam se lembrar na hora que estivermos estudando a decomposição dos vetores. Bom, tangente é cateto oposto, ó, tangente de alfa. Cateto oposto, que é o B, sobre o cateto adjacente, que é o A. E a tangente de beta é o cateto oposto ao ângulo beta, neste caso é o A, sobre o cateto adjacente, que neste caso é o B. Bom, e chegamos a uma conclusão mágica. Ó, B sobre C pode ser tanto o seno de alfa, como pode ser o cosseno de beta, ou seja, o seno de alfa é o cosseno de beta, onde beta é o complementar de alfa. O seno de um ângulo, então, é o cosseno de seu ângulo complementar, né? Olha só, quem é o A sobre C? O A sobre C é o cosseno de alfa, onde o A sobre C também é o seno de beta. Ou seja, o seno de beta, eu posso dizer que ele é igual ao cosseno de alfa. E a multiplicação das tangentes, lembrando que se é multiplicação B corta com B e A corta com A. Vamos voltar aqui o slide anterior, né? B corta com B e A corta com A. E aí chegamos que a multiplicação das tangentes vai ser igual a 1. Então essa era a primeira coisa que vocês precisam recordar quando estivermos estudando a decomposição de vetores. É trigonometria no triângulo retângulo. Vamos adiante e veremos agora o vetor, que é aquela página que passou sem eu perceber. Vamos lá. Bom, como é que nós estudamos a decomposição de um vetor? O que é decompor um vetor? No curso superior, vocês vão ver isso, quem for para exatas, com mais detalhes. Eu posso representar uma grandeza vetorial em duas componentes. Repare, esse vetor ele está formando ao mesmo tempo uma direção na linha horizontal, ou seja, ele tem uma participação sobre o eixo das abscissas, e ele está formando uma representação também na linha vertical. Isso é como se vocês imaginarem uma escada, e essa escada está fazendo uma sombra. Olha só, a sombra é uma projeção. Projeção ou sombra ou uma componente. Projeção desse vetor sobre a horizontal. Mas essa projeção, que é essa sombra, ela também pode ser formada sobre a parede. Então, isso a gente tem que saber como fazer essa decomposição, ó. E esse vetor está formando um ângulo θ ou alfa com a horizontal. Bom, gente, eu vou representar esse vetor em negrito com uma fonte diferente e um pouquinho maior. Para a gente não ficar repetindo um vetor com a nomenclatura atual e uma setinha em cima. Não, ele está em negrito, representado de forma diferente, então já estou representando o vetor. Eu posso estar representando o vetor como módulo dele, e a direção e sentido é o que vocês estão enxergando aqui na figura. Alguns livros utilizam essa forma. Bom, na próxima transparência, vamos exemplificar melhor isso que eu estou explicando agora. E não dá outra. Olha só. Como eu expliquei para você, esse vetor V, ele tem uma projeção sobre o eixo X, que eu vou batizar essa projeção como vetor Vx.
E ele também tem uma projeção na direção y, que eu vou estar projetando isso sobre o eixo vertical. Veja bem, gente, o que acontece aqui? Vx e Vy são vetores independentes que, se somados vetorialmente, vão compor o nosso vetor V. Então, quando eu estou fazendo a decomposição, é como se eu estivesse fazendo algo contrário àquele processo que vimos na aula passada, que é justamente compor um vetor a partir de duas componentes. Então, essas duas componentes que estão perpendiculares, elas vão formar entre si o vetor V. Só que eu também posso pegar esse vetor V e decompor ele em duas projeções, x e y. O que eu posso fazer aqui? Eu posso transportar o vetor que estava aqui na parte de baixo, né, para cima. E eu posso transportar o vetor que estava aqui sobre o eixo y para cá onde vocês estão vendo ele, ó. Eu transportei de forma que os centros dele, o início desses vetores, se coincidam. E se coincidam também com o vetor V. Veja bem, a partir daqui, eu posso brincar com uma soma vetorial. Eu posso usar aquele chamado teorema de Pitágoras, né? Esse vetor Vx, ó, quem quiser fazer, ó, a trombinha no rabinho do elefantinho, que nem nós vimos na aula passada, ó, pega o início desse vetor e pode colocar no final do outro vetor Vx. Ó, esse vetor Vy, o início dele, no final do vetor Vx. Como estou vendo agora, gente, ó. E aí, o que nós fizemos aqui, ó? Estou representando ele no papel quadriculado. E aqui eu estou representando um triângulo retângulo. E aí, onde entrava o triângulo retângulo? Esse vetor está formando o ângulo alfa com o vetor horizontal. E aí eu posso usar as relações trigonométricas. Cosseno de alfa, cateto oposto, olha para onde o alfa está olhando. Ele está olhando para cosseno de alfa, cateto adjacente, que é o Vx, ó, o vizinho alfa, sobre a hipotenusa, gente. Ó. Então, cosseno de alfa é igual a Vx sobre V. Veja bem, o Vx que está dividindo, ele pode passar multiplicando. E eu posso escrever essa componente Vx como produto do módulo do vetor V multiplicado pelo cosseno do ângulo entre esse Vx e o V. Vx é V cosseno de alfa. Agora vamos para outra relação trigonométrica. Pessoal, não gravem bitolas, não se bitole, é só vocês entenderem o conceito. Vamos lá para a razão trigonométrica que é o seno. O que é o seno, gente? Cateto oposto, olha só. O alfa está olhando para o Vy sobre a hipotenusa aqui, ó, que é o V. E aí eu posso tirar aqui o Vy, quanto vale? É o V vezes o seno de alfa. Só para vocês lembrarem, né? Vx está deitado. A componente do lado x está deitado. Quando você deita, você está com sono. Vx, V com sono alfa. Componente deitada, cosseno, com sono. Seno está te lembrando o quê? Céu, gente. Vy é o quê? É a componente y que lembra céu, está lá para cima. V seno alfa. Mas tudo isso tiramos das razões trigonométricas. O que é imprescindível vocês saberem são as razões trigonométricas. E, finalmente, também é válido o teorema de Pitágoras, que eu digo que o módulo do vetor V ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos, ou seja, Vx ao quadrado mais
VY ao quadrado. E vamos adiante. Depois que vocês estão craques, estão crânios em decomposição de vetores, agora temos que falar de plano inclinado. Bom, o que é plano inclinado? Basicamente, essa figurinha aqui que vocês estão vendo. De onde eu tirei essa figurinha? Da apostila de vocês. Essa figurinha aqui que vocês estão vendo. Bom, como é que é os exercícios clássicos de plano inclinado? Esse plano inclinado, ele pode escorregar. Pensa bem no escorregador, no tobogã. Ele está escorregando sobre uma pista e essa pista tem uma inclinação θ com o plano horizontal. Pessoal, detalhe, esta inclinação θ não é ângulo entre forças, como vimos na decomposição de vetores. Pessoal, esta inclinação θ é um ângulo entre o piso e o chão. No exemplo anterior, a inclinação, o ângulo alfa ou θ, é o ângulo entre vetores. Bom, então, de antemão, o que nós podemos pensar aqui, né? A aceleração gravitacional G, ela está sempre presente na superfície da Terra. E o que acontece aqui, né? Vamos anotar as forças que estão agindo sobre esse vetor. Se existe gravidade local, existe atração entre os corpos. Existe atração entre esse corpo aqui e o centro da Terra. Essa atração vai ser o quê? Vai ser caracterizada por uma força, gente, chamada de força-peso. Aí, o que acontece na aula passada? Na aula passada, nós estudamos planos horizontais. E o plano horizontal, o que ele fazia? O objeto pressionava o plano horizontal de tal forma que o plano horizontal pressionava o objeto para cima. Só que aqui é a mesma coisa, gente. Mas o que está acontecendo? No plano horizontal, se era para cima, era a mesma direção do peso. Recordem a aula anterior. Aqui, quando o plano horizontal está pressionando para cima, ele está formando um ângulo, olha só. Então, o plano horizontal está fazendo um ângulo, uma força normal, entre o plano, ó. Então, o piso horizontal, ele está fazendo o quê? Ele está pressionando o bloco para cima, formando um ângulo. Esse ângulo é θ. Qual é o ângulo que está entre a normal e o peso? Isso aí a gente vai estudar isso muito em geometria plana. Mas aqui, na física, temos que simplificar as coisas. Aqui a gente vai ver dois métodos. Um método é aquele método do vetor. Veja bem, os dois vetores que são componentes, que são a normal aqui e o peso, eles vão formar uma resultante. E olha só, esse corpo ele está preso ao plano inclinado. Eu tinha que separar ele, né? Eu deveria separar ele e não separei. Mas a normal que o plano exerce sobre o corpo e o peso com o qual ele é atraído pelo centro da Terra são duas componentes, né? Que vão formar uma resultante, como vocês estão vendo no próximo slide, né? Olha só, gente. O que eu não fiz no slide anterior, eu estou fazendo nesse slide. Então, vamos imaginar aqui que tem a força peso. O piso aplicou a força normal, perdão, sobre o bloco. E o bloco pressiona o plano inclinado com a normal. Para nosso estudo, o que acontece? A massa do plano inclinado, as forças que agem no plano inclinado,
elas não vão entrar no cálculo das forças. O nosso objeto aqui, quem está se movendo de fato, é só e somente o plano inclinado. Só e somente o plano inclinado. Perdão, não é o plano inclinado que está se movendo, é o bloco que está sobre o plano inclinado. Plano inclinado, vamos considerar que ele está em repouso em relação a um referencial. E aí, gente, o que acontece? Ó, tem o peso aqui, ó. Tem a normal, olha só, são componentes. Peso e normal, ó. Vamos pegar aqui, ó, o final do vetor N coincide com o início do vetor P, ó. Trombinha no rabinho do elefantinho, gente. E aí ficaram os vetores abertos. Aonde fica o vetor aberto, os vetores abertos, o início do primeiro e o final do último, eu vou ligar um vetor, que é o vetor resultante. Ele tem muitas características, ele tem muitas peculiaridades que eu vou mostrar para vocês agora. Bom, como é que eu acho esse vetor resultante? Bom, aqui na transparência existem dois métodos. Um deles é o método vetorial, e na próxima transparência tem o método algébrico, onde usa a decomposição. Aonde eu vou aconselhá-los a usarem o método vetorial, gente? É onde na tua questão de vestibular apareceu o quê? Apareceu um quadriculado. Olha só, se aparecer um quadriculado, vocês vão ver que esse método vetorial, ele é rápido, prático e rasteiro, gente. Só que se não tiver sobre um papel quadriculado, vai ser muito difícil de vocês chegarem a uma conclusão. E aí vão ter que ter uma habilidade muito grande de geometria plana. Como é que vocês estão em geometria plana? Então precisamos ver como é que está. Então, assim, quanto menos tiver que pensar no dia da prova, melhor, porque vocês têm que ganhar tempo. Aqui esse método, olha só, como é que eu caracterizo o vetor resultante? Ó, o teu problema, às vezes, ele vai falar, por exemplo, quantas unidades representa cada quadradinho. Vamos supor aqui que um quadradinho seja 1 newton e esse vetor seja uma força resultante. Pessoal, como é que eu represento essa força resultante? Ela estaria, por exemplo, a 2 newtons para a esquerda, visto que cada quadradinho representa 1 newton, e 1 newton para baixo. O módulo desse vetor, como é que eu represento, gente? Teorema de Pitágoras, gente, ó. Se eu for trabalhar com o vetor resultante aqui, ó. Olha o triângulo retângulo aqui. Mas aqui eu tenho o quê? Eu tenho uma referência, que é o triângulo retângulo, que eu consegui obter pelo método vetorial, e ele me apareceu de uma forma prática. Só que, como vocês devem estar vendo, não é fácil enxergar isso. E dependendo da prova que vocês forem fazer, dificilmente eles vão te dar uma coisa quadriculada. Então, dificilmente vocês vão usar isso, gente. A menos que vocês usem alguma prova específica. Prova de escola militar cobra muito isso. Bom, o próximo método, e esse método é o que nós vamos usar bastante, é o método da decomposição. Nós vamos tirar as componentes desses vetores de uma forma algébrica. Bom, mas eu já vou cantando a bola. Esse método tem que fazer umas continhas. Essas continhas são chatas, trabalhosas e não é um negócio prático, gente. Só que, de relance, vocês vão ver que aprender a fazer um, aprende a fazer qualquer outro. E ele é mais fácil para vocês. E é o mais utilizado em qualquer tipo de vestibular. Como é que eu faço aqui? Só cantando a bola.
Veja bem, o que eu fiz com esse peso? Eu fiz a decomposição desse peso nas componentes, gente. P na direção... Pessoal, eu vou batizar essa direção aqui, a direção do movimento, na qual o bloco se movimenta, seja ele é puxado para baixo ou ele vai para cima, como PX, e a direção perpendicular ao movimento, que é a mesma direção normal, como PY. Então, o que eu vou fazer? Ó? A partir do momento que eu conseguir extrair as componente da direção do movimento, alguns chamam de PT, que é P tangencial. Que ele está correndo na direção tangencial. Outros chamam de PN, que é P normal. Ó, mesma direção, mesmo sentido, mesma direção, mesmo módulo, porém sentidos opostos. O PY é normal. PY é normal, vão formar entre si uma resultante que é nula. E a partir do momento que eu tenho as componentes, ó, eu posso facilitar o meu cálculo cortando essa normal, já que as componentes vão fazer em partes a ação dessa força normal. Só que aí eu não vou ter ângulo difícil de trabalhar. É isso que eu fiz, ó. Eu cortei o peso e ao invés dele eu coloquei as componentes. O resultado final vai ser o mesmo. Bom, cantando a bola, o que está acontecendo? Ó? O bloco ele não vai se movimentar nessa direção que a minha bolinha aqui vermelha está apontando. Ou seja, a normal e o peso vão formar uma resultante nula. Então, o bloco vai descer segundo essa componente aqui que eu chamo de PX. E aí que nós vamos tirar tanto essa PX quanto essa PY, em função dos ângulos θ e da força peso. Olha só, quando eu estava falando de plano horizontal, a gente dizia que a normal tinha o mesmo módulo, direção e sentido contrário do peso. Aqui no plano inclinado, a normal tem o mesmo módulo, mesma direção e sentido contrário à componente do peso. Então tem que tomar cuidado com isso. Bom, como eu falei no slide anterior, né, no exemplo anterior, podemos concluir o quê? Que as componentes na direção normal e PY formam uma resultante nula. E a única componente que resultou é a PX, que não é nula. Ou seja, quem nesse caso seria a resultante? A resultante de todas as forças seria o PX. Eu conseguiria isso sem precisar trabalhar com vetores. Embora algebricamente possa parecer um pouco mais chato, é mais fácil de fazer e aprender um, vocês aprendem todos. Bom, existe uma demonstração de como podemos calcular a componente na direção x e a componente na direção y. Porém, gente, eu vou colocar essa demonstração lá no Google Classroom. Ela requer um pouco de geometria plana. Então, a gente tem que aceitar algumas coisas sem demonstração aqui, para que a aula possa fluir, mas a demonstração eu posso deixar lá no Google Classroom. Basta ter, ao longo dessa semana eu vou passar essas demonstrações para vocês. Bom, gente, como é que a gente vai calcular a componente na direção tangencial? Vai ser o valor do módulo do peso vezes o seno do ângulo. Pessoal, esse ângulo θ, temos que tomar cuidado
ele é ao contrário da decomposição dos vetores. Aí vocês vão falar, nossa, eu fiquei confuso agora. Veja bem, ó. O ângulo θ, vamos voltar nos slides anteriores. Olha só. O ângulo θ, gente, não é o ângulo entre o PX e o P, gente. Aqui, na verdade, é um ângulo θ' que nós vamos demonstrar lá no Classroom. O θ, na verdade, é esse ângulo do plano inclinado. Não é um ângulo entre forças, gente. Agora, aquilo que eu demonstrei para vocês na decomposição de vetores é um ângulo entre forças. É isso aqui que eu estou mostrando. Ó. O PX é o P vezes o seno de θ. Mas quem é o θ? Não é ângulo entre forças. É aquele ângulo do plano inclinado. Peso é massa vezes a gravidade, vezes o seno do ângulo daquele plano inclinado. E o PY, gente, que é a componente normal, é o P vezes o cosseno θ. Basicamente, ele é contrário na decomposição de vetores. E o PY é mg vezes o cosseno. Pessoal, é cosseno. Eu coloquei seno, mas é cosseno. Vamos trabalhar aqui com cosseno. E vamos ver, né? Vamos para o exercício, então? Vamos treinar o PX e o PY. O FPI, eu não sei o que é isso, mas está na apostila de vocês. É um exercício que podemos resolvê-lo. O que ele está falando aqui? Ó? Um bloco de peso P desliza ao longo de um plano inclinado com atrito desprezível, conforme a figura. E olha a figurinha aqui, né? Ele fala para vocês quanto é o seno do ângulo do plano inclinado em relação ao chão. Não precisa nem saber o ângulo, mas tem que saber o seno e o cosseno dele. E o valor da gravidade local, que é aquela que está direcionada sempre para baixo, né? Eu quero a aceleração do bloco. Como fazer isso? Separe os blocos, separe o bloquinho do plano inclinado. Bom, acha a componente Px e Py. Eu sei que o Px tem o mesmo módulo da normal. O bloco vai se mover ao longo desse plano inclinado. Então, eu sei que o Px vai ser a resultante, que é a massa vezes a aceleração. Determine a aceleração em metros por segundo. Pessoal, 5 minutinhos, tentem fazer. Daqui a pouco eu volto aqui com a resolução do problema.
Bom, deu tempo aí, né, gente? Então, o tempo de cada slide aqui é 5 minutos. Então, como é que a gente resolve isso aqui, né? Então, vamos recordar o slide 18. Voltem lá no slide 18, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui é o slide 18. Basicamente, o que vocês precisariam para resolver esse problema? É decompor o peso na componente Px e Py, lembrando que tem a normal para cima, a normal e o peso formam a resultante nula. Eu estou colocando um X aqui, mas não é muito correto fazer isso no vestibular, é só para eliminar, deixar a figura menos poluída, né? Para vocês enxergarem só o peso. E basicamente é isso, ó. O que eu faço, ó? Podemos resolver isso sem crise, né? Eu digo que a intensidade da normal é igual ao PY, e nesse caso está formando uma resultante nula. E aí a própria resultante, que a única força que sobrou é o Px, que é a massa vezes a gravidade vezes o seno do ângulo. Só lembrando que o que acontece? Eu não sei como é a massa. Então, meu resultado, ele vai sair em função da massa. Ó. Massa vezes a gravidade local, que é 10, vezes o seno do ângulo, que é 0,6. 10 vezes 0,6 dá 6 vezes m. Pessoal, não é metros, é 6 vezes a massa. E, por outro lado, sabemos que o módulo da força resultante, que é segundo a lei de Newton, é a massa vezes a aceleração. A resultante é massa vezes a aceleração, a resultante também é 6 vezes m. É só fazer a igualdade, aí o que acontece? Ó? Massa vezes aceleração é igual a 6m. Massa com massa, ó. Posso simplificar. A unidade de aceleração, então, é o quê? 6 metros por segundo ao quadrado. Ah, mas todos os problemas são assim? Pessoal, todos os problemas são assim, desde que o ângulo seja dado entre o, a hipotenusa do plano inclinado e o plano horizontal. Então, aí não tem como errar isso aqui, né? Então, esse é um exercício clássico de plano inclinado. E aí vamos complicar mais um pouquinho, né? Bom, no exercício anterior, suponha que a massa do corpo seja de 1 kg e que agora uma força F de intensidade 24 newtons seja aplicada na direção e sentido mostrado abaixo. Olha só, eu tenho a ação do peso agora, tenho a ação do Px, que eu posso decompor em componentes, Px e Py, tenho a normal e mesmo assim, e ainda assim eu tenho uma força F. Eu tenho aqui seno do ângulo, que é 0,6, o cosseno, que é o 0,8, e a gravidade local, que é 10 metros por segundo ao quadrado. O que eu quero saber? Grave essa figura. Eu quero saber qual é a aceleração do conjunto e qual é o valor da normal. Ó, determine a aceleração do conjunto, a intensidade da força de reação que o plano inclinado exerce sobre o bloco. Pessoal, isto aqui, a resultante não é o Px. É uma resultante entre essa força F e o Px, que não é nula. E eu dei a intensidade da força, que é 24 newtons. Mais 5 minutos, tentem resolver. E no próximo slide eu passo resolvendo aqui.
Vamos lá fazer, gente? Bom, esse exercício ele tem o mesmo princípio do anterior. Sem crise, gente. Esse exercício é resolvido sem crises. Olha só, o que que acontece aqui, ó. Eu tenho a força peso, que eu posso decompor em Px e Py. Tenho a normal para cima. Ó, vamos despoluir a figura, ó. Normal e Py formam a resultante nula, porque o bloco não sobe nessa direção. Então, o movimento ele vai ser como? Ele vai ser ao longo dessa direção aqui, dessa direção inclinada. A pergunta é, será que o bloco desce ou o bloco sobe? Vejamos, né? Aí a gente faz a continha lá, né? Do Px, ó. Quem é o Px, ó? De novo, mg seno θ, ó. Eu falei que eu dei a massa do bloco, 1 kg, vezes 10 vezes 0,6, que dá 6 newtons. Vamos calcular o Py. Py é o P, que é a massa vezes a gravidade local, vezes o cosseno de θ. 1 vezes 10 vezes 0,8, que dá 8 newtons. Bom, na direção normal, a intensidade da normal é igual ao Py, né? Eles formam a resultante nula. A normal vale 8 newtons, então essa aqui já é a resposta do item B. E na direção tangencial do movimento, olha só, o nosso Px é 6 newtons, mas quem é a força que eu apliquei? É 24 newtons. Então, se a gente voltar ao exemplo anterior, eu tenho 24 newtons de um lado e tenho 6 puxando para o outro. Quem está ganhando a parada? É o lado onde tem mais força, né? Então, ó, F menos Px, ó, a força maior menos a força mais fraca, a força que ajuda menos a força que atrapalha. Se assim vocês acham mais fácil. Isso aqui, então, vai ser a massa do corpo vezes a aceleração do conjunto. 24 menos 6 é a massa, que é 1, vezes a aceleração. E a aceleração é 18 metros por segundo ao quadrado. Qual direção e o sentido da aceleração? É a mesma do movimento, ó. A aceleração vai estar para cá. A aceleração vai estar para cá. Não está muito bom meu desenho, pois não tenho muitos recursos tecnológicos. Bom, então esse é o básico de plano inclinado. Então, assim, na lista de exercícios, vão ter alguns exercícios mais elaborados, onde se coloca força de atrito, né? Então, alguns exercícios eu preciso fazer com vocês, para entendermos o que é força de atrito, quando ela entra no plano inclinado. E vamos que vamos. Agora temos que ver polias. Então, vamos lá. Sistemas de polias. O que é uma polia? Uma polia basicamente é uma roda, um disco. Sobre esse disco passa uma corda, passa um fio, passa uma borracha. Então essas polias, da mesma forma que engrenagens, elas são responsáveis pela transmissão do movimento. Entre a direção e o sentido do movimento, pelo menos um desses dois ela muda, né? Então, como está aqui, né? As polias são discos sobre os quais, né? Sobre os quais passam fios. E que possui a liberdade de girar em torno do seu eixo. Então, assim, o que acontece? Essa polia, ó,
A gente está fazendo uma visão aqui na lateral, mas tem um eixo aqui que está segurando a polia. Essa polia tem a liberdade de girar. Quando ela gira, ó, ela faz, ó, um movimento, ó. Ou ela transporta o fio nessa direção, ou transporta na outra direção e sentido, né? Bom, o que que acontece? No nosso curso, vamos estudar aquela chamada polia ideal. Então, o que que vem a ser uma polia ideal, né? Ela é uma polia que não possui massa. Se ela não possui massa, ela possui, existe uma grandeza quando a polia possui massa, que é a chamada inércia de rotação, ou esse chamado momento de inércia. Então, a inércia ela não existe só para o movimento de translação, como nós vimos na lei de Newton. A inércia ela também reflete uma dificuldade em rodar, um objeto girar. E vai ser tanto maior quanto maior for o quê? A massa desse objeto. Só que momento de inércia, inércia de rotação, nós não vamos estudar aqui pela falta de tempo. Então vamos estudar sempre as polias ideais, polias que possuem massa desprezível. E entre a polia e os fios, ó, entre a polia e o fio, na verdade está passando um fio aqui, não há atrito, gente. Então essa é chamada polia ideal. Então o que que acontece no exemplo ao lado aqui, né? Olha só, eu tenho um único fio, o fio está puxando uma massa, a massa está puxando o fio, ação e reação. O fio está puxando, ó, uma outra massa aqui, a outra massa está puxando o fio, né? Ação e reação. O fio também, ele tem massa desprezível. E é o que nós vamos estudar aqui, né? Bom, onde é que está o exemplo de aplicação dessas